Agora eu gostaria de convidar um dos nossos organizadores, né? Rodrigo, da Universidade de Tsukuba, e também representando das universidades japonesas, né? Study in Japan, e o Leonardo Brescia, que da Global Japan Office da UERJ e TUFES. E depois tem outra seção da NEC, que outra empresa de telecomunicação, eu vou falar besteira, né? Da inteligência artificial. Então, nós estamos programando um negócio. Não sei, eu estou torcendo para que desse certo, porque vai ser transmissão de São Paulo, Tóquio, aqui no Rio. Muito obrigado, Satomi. Muito obrigado pela realização desse grande evento e obrigado a todos que estão aqui assistindo. E está saindo um Rodrigo e entrando outro, né? Só que de outro estado. Muito prazer. Apresento você primeiro ou eu vou falando? Ok. Então, pessoal, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje nessa feira, porque foi justamente o que eu falei de manhã, não sei quem estava aqui, né? Normalmente, quando fazemos feiras sobre estudos no Japão, nós somos muito técnicos, falando, tem essa universidade que tem um programa X. E essa foi uma grande feira organizada pela Satomi e por todos da UERJ, mostrando possibilidades de carreiras e possibilidades do que você poderia fazer após estudar no Japão. Aí hoje eu vou trazer, de novo, a parte um pouquinho chata, um pouquinho uma parte técnica, para falar um pouquinho sobre o projeto Study Japan e um pouquinho sobre a minha universidade, a universidade que eu estudei, a Universidade de Tsukuba. Estou preparando aqui a apresentação com vocês. Bom, tranquilo? Acho que para não ficar segurando vocês, eu vou falar um pouquinho sobre mim, né? Eu sou, na verdade, um estudante, como vocês. Eu fui um estudante no Japão. Fui um bolsista do governo japonês em 2015, quando tive a oportunidade de fazer o meu doutorado no Japão, num campo muito ligado a design, que era o que eu queria fazer. E a minha história é muito uma história de erros e acertos. Eu sempre quis muito ir para o Japão, era muito movido pela estética. Eu tentei diversas vezes a bolsa do governo japonês, mas sem entender muito bem o que a bolsa me oferecia, que era uma oportunidade de fazer pesquisa no Japão. E quando eu fui entendendo um pouquinho melhor o que é isso, eu consegui, através de um mestrado que fiz na Federal de Pernambuco. A apresentação está aí. Deixa eu ver se está passando. Através da Pernambuco, eu entendi um pouquinho o que é que a pesquisa precisava, né? Não era apenas eu aprender alguma técnica de design mística lá do Japão, mas aprender o que é que eu poderia trazer de diferente e, em conjunto com professores que são pesquisadores no Japão também, desenvolver algo novo que poderia ajudar ambos os países. E eu trabalhei muito com educação, cooperação infantil foi um tema que eu gosto muito, e eu saí do design para psicologia. Isso é um caminho que muitas pessoas podem fazer, na verdade, na pesquisa. Você não precisa estar preso a um campo. Essas são algumas fotos de quando eu estava no Japão. Já faz muito tempo, gente, acho que quase 10 anos que eu estou lá. Parece outra pessoa, mas essas experiências formaram quem eu sou hoje. Hoje eu trabalho nesse projeto chamado Study in Japan. Está um pouco bagunçado aí, mas a nossa missão, enquanto eu trabalhei no meu doutorado com cooperação infantil, né, é ajudar na cooperação entre os nossos países, o Brasil e o Japão. Primeiro, mostrando oportunidades de estudos para que brasileiros possam estudar no Japão e também ajudando as universidades a conversarem entre si. Então, fico muito nessa linha intermediária entre o que é interessante de fazer pesquisa no Japão e o que é que o Brasil está indo interesse também, para ver se a gente forma mais parcerias e traz cada vez mais universidades para cá. Não sei quem aqui é aluno da UERJ, eu acredito que muitos, mas vocês estão num lugar muito privilegiado, porque a UERJ já tem diversas parcerias com universidades no Japão, e uma delas até a Universidade de Estudos Estrangeiros de Tóquio será apresentada após a minha. Eu falo bastante sobre viver no Japão. Essa parte eu acredito que eu não preciso falar muito, porque já teve tantos outros grandes palestrantes, mas, em resumo, o Japão é um país incrível.
é incrivelmente seguro. Vocês viram toda essa tecnologia da JRC, ajuda, na verdade, a tornar um país que, mesmo sendo acarretado por diversos desastres naturais, né, ele consegue manter uma estrutura segura. Tem baixíssimas criminalidades, acesso à saúde. É um país que oferece muito a estudantes. E é um país também que é bastante prestigiado academicamente, e como vocês viram, diversos profissionais apresentando também na área da animação, comunicação, e principalmente na área de ciências, tecnologias, você vê o Japão como uma grande frente disso. Eu sempre falo um pouquinho sobre custos, mas, assim, em resumo, o Japão tem certos custos, não é exatamente como a UERJ ou a UFPE, de onde eu vi que tem um estudo educacional gratuito. Os japoneses precisam pagar um pouquinho para estudar lá, mas o governo controla bastante os custos para que não sejam abusivos. E uma coisa que é muito comum, que eu acredito que vocês também têm essa experiência, quase todo estudante estrangeiro e estudante japonês no Japão, eles acabam trabalhando para complementar a renda em trabalhos podem ser na área de serviços, restaurantes, ou eu trabalhei na área de educação, que pagava um pouquinho mais, eu fui professor. Mas você tem que ter cuidado para qualquer trabalho que você fazer não se sobrepor aos estudos. No meu caso, eu trabalhei com crianças, né, a minha parte da pesquisa, então eu consegui misturar o útil ao agradável. E foi uma experiência que me enriqueceu bastante nos dois âmbitos. Mas uma coisa muito boa de falar do Japão, que acho que vocês também aprenderam nesse evento, é que tem muitas bolsas de estudo. O governo japonês oferece um dos maiores programas de distribuição de bolsas em diversas categorias. Temos a bolsa do governo japonês, né? Temos aqui o representante do consulado apresentando lá embaixo, que vai de diversas modalidades, graduação, técnico, vocacional. No meu caso foi pós-graduação, treinamento de professores, língua e cultura japonesa. Essas são todas as bolsas que o governo dá integralmente. Você não vai precisar nem pagar a passagem de avião, em muitos casos. Temos bolsas que as pessoas não sabem também, mas são bolsas parciais. A JASO Honor Scholarship ela oferece bolsas para auxiliar no seu estudo, caso você não esteja com essa bolsa integral. Nesse caso, seria uma coisa meio a meio. O governo vai pagar um pouquinho para você, mas você vai ter que complementar a renda, juntar um dinheirinho para ir. E tem bolsas de intercâmbio também, muitas atuando entre parcerias entre universidades, que eu recomendo muito vocês tentarem. Além das bolsas do governo, tem bolsas de institutos privados, como, por exemplo, o Rotary ou a Toyota Foundation, que você pode, estando lá no Japão, pleitear essas bolsas, e aí a sua vida se torna mais fácil. E as próprias universidades estão querendo cada vez mais alunos internacionais. Então, só o fato, na verdade, de você estar vindo de fora, eles já podem supor que você vai precisar de um auxílio extra. Então, as taxas escolares que os japoneses pagam, muitas vezes os alunos estrangeiros não pagam. Isso acaba sendo um encorajamento, tudo pode ser combinado com a bolsa do governo, com bolsas privadas, e é interessante que tem várias portas. Mas, de novo, eu falo um pouco da parte técnica, mas eu acho que o mais importante é vocês se motivarem a ir e encontrar os seus caminhos. Hoje eu vim apresentar, na verdade, a universidade que eu estudei, é a Universidade de Tsukuba, que tem um lema chamado Imagine o seu futuro, né? Primeiramente, eu queria apresentar um pouquinho a cidade de Tsukuba, que quando você vê essas fotos, talvez não sejam o que as pessoas imaginariam em futuro, né? Cadê o carro voador aqui? Tá muito verde. Mas, na verdade, é uma cidade que foi projetada para ser assim, desde os anos 70. É uma cidade que é feita para ter muita área verde. Tem essa ideia, não sei se vocês já ouviram a ideia do banho de floresta do Japão, né? De vocês terem esse espaço verde para respirar. Então, é uma cidade que foi projetada para, entre centros de pesquisas, entre qualquer bloco, ter algum parque que você possa lá desestressar. E isso é muito necessário às vezes lá, porque a vida no Japão de pesquisa pode ser muito intensa. Eu mesmo já fiz várias vezes, já fui sempre esse parquinho bem perto do centro da cidade. Não se deixe enganar pela parte verde. Essa universidade, essa cidade, né, a cidade de Tsukuba é conhecida como a maior cidade científica do Japão. Ou seja, é onde ela abriga os principais centros de pesquisas nacionais e privados do país, como, por exemplo, a Ariken, de biotecnologias, o NIMS, de ciências de materiais, temos a JAXA, né, de aeroespacial, a NASA do Japão. Não sei se vocês já viram esse desenho dos irmãos do espaço. Se vocês visitarem a NASA, vocês podem comprar bastante mercadoria desse desenho também. E no centro da universidade temos a universidade, desculpa, eu sempre confundo. No centro dessa cidade temos essa universidade, que foi o que originou também a cidade, a Universidade de Tsukuba. E a Universidade de Tsukuba é uma universidade que é bem única, ao mesmo tempo que ela é uma universidade nova, temos 50 anos desde a fundação da cidade e Universidade de Tsukuba, ela carrega consigo uma história muito grande. Ela é a sucessora de duas outras universidades históricas do Japão, como a Universidade de Tóquio de Educação e a Universidade de Educação Superior. E dentro dessa história, ela conseguiu
proezas de desenvolver 3 laureados nobres, e não só laureados nobres, não só um prestígio acadêmico, um prestígio também atlético. Ela tem 115 medalhistas olímpicos e paralímpicos do Japão. E essa é uma coisa bastante única de Tsukuba, que combina essa questão de ciência e esporte, não é coisa separada. Eu fui fazer um doutorado no Japão e eu fui obrigado a pegar cadeiras de esportes por um ano. Na verdade, obrigado não é bem a palavra, que eu gostava muito, eu ganhava crédito, eu ganhava bastante incentivo para isso. Fiz natação, tênis e yoga. Só é ruim que fica no meu currículo assim, parece que eu só fui no Japão estudar esporte. Mas é interessante, isso está muito no... Ao mesmo tempo também, quem vem na área de esportes, eles também são bastante encorajados a realizar ciências. Então é por isso que ela é uma universidade que é referência nas ciências do esporte, por exemplo, em todo o país. Isso está muito ligado à fundação da universidade. O fundador que é histórico dessa primeira universidade que antecedeu Tsukuba, o Jigoro Kano, que você já conhece o Jigoro Kano? Alguém já ouviu falar dele? Aquela ali já ouviu, uma pessoa. Por qual dessas coisas vocês acham que ele é famoso? Descoberta de tratamentos para câncer, fundação do judô, laureado Nobel por efeitos do nanoíons no corpo, ou é um professor que simplesmente gostava de estrangeiros? O que vocês acham? Fundação do judô. O Jigoro Kano, na verdade, é conhecido como fundador do judô moderno e, ao mesmo tempo, ele é considerado um dos primeiros professores a convidarem alunos estrangeiros. Ele viu o judô, que veio de parte de artes marciais militares japoneses, não apenas como uma questão de uma arte de guerra, mas algo que poderia enriquecer também as pessoas culturalmente. Então, ele desenvolveu todo um esporte, toda uma cultura em cima do que era usado antes para a guerra. E ele viu que isso tinha uma grande oportunidade de ser um aprendizado do Japão para o mundo e também, ao mesmo tempo, de abrir as portas para o Japão aprender com o mundo. Então, o Dr. Jigoro Kano, na verdade, ele é conhecido, entre outras coisas, por ser o primeiro membro do Comitê Olímpico Internacional. E ele ajudou muito a fundar a filosofia de Tsukuba, que era uma universidade aberta para o mundo. Por isso que, entre outras coisas, a Universidade de Tsukuba tem um foco muito bom em relação internacional e está sempre envolvendo em projetos de internacionalizações. Hoje, o lema da Futura é Imagine o Futuro, mas a gente não esquece todo o prestígio que tudo que foi aprendido com o Jigoro Kano. Temos uma estátua, acredito, do Jigoro Kano aqui no Rio de Janeiro, não é? Opa, estou muito longe. E a internacionalização do Tsukuba é muito visível nos seus programas. É uma das universidades que tem mais programas em inglês. A nível de graduação, temos 6. Ciências Sociais Internacionais, Biorrecursos, Biológicas, Geociências. Eu vou apresentar um pouquinho cada um do que é que elas têm. Por exemplo, na área de humanidades, temos 2 programas que são bem interessantes. Um é o de Ciências Sociais Internacionais. Ele é basicamente ciências políticas, ciências sociais, relações internacionais, como a gente entende aqui, RI. Além disso, foi desenvolvido um programa mais recente em Tsukuba, que ele é chamado Programa de Bacharel de Problemáticas ou Questões Globais. Esse é um programa que é considerado misto. Ele pega questões de ciências humanas e questões ambientais. E a ideia é que dessa interdisciplinaridade, isso que a gente vê muito em Tsukuba, ciência, esporte, diferenças de combinação de diferentes campos, a gente possa chegar a novas soluções para os problemas do futuro. Temos também muito na área de biológicas, na questão de recursos agrobiológicos, biologia assim, animal, vegetal, e também na área de biomedicina. São programas que a Universidade de Tsukuba se destaca muito, que é possível fazer intercâmbio ou graduação em inglês nessa área. E um programa que também é muito interessante como a nível de graduação é o de engenharia interdisciplinar, que eles têm essa visão de não apenas você se focar na especialidade da engenharia elétrica, mecatrônica, robótica, né? Mas de vocês entenderem, no geral, como a tecnologia contribui para a sociedade. Então, você tem cadeiras bastante amplas de engenharia e, nos seus últimos semestres, você faz uma espécie de rotação de laboratórios para ver o que é que está sendo desenvolvendo em pesquisa de campo. Tem rotação de laboratório e estágio. E aí, no decorrer desse programa de 4 anos, você vai montando a sua especialidade. Na graduação, temos esses programas em inglês, mas, na verdade, Tsukuba é uma universidade que se destaca muito mais no âmbito da pesquisa e na pós. Uma coisa interessante de eu ter prestado graduação é porque, se existem esses programas de graduação em Tsukuba, quer dizer que, a nível de pós-graduação, eles já estão desenvolvendo bastante pesquisa. Quando vocês forem buscar, gente, universidades do Japão, se vocês quiserem alguma dica,
veja os programas em inglês que eles têm de graduação, porque quer dizer que eles devem ter pesquisadores com pesquisas de ponta o suficiente para eles desenvolverem esse programa. Aí, no caso de Tsukuba, a gente se destaca muito em tecnologia, biociências e esporte. Esperamos, na verdade, abrir um programa de ciências do esporte futuramente, mas eu ainda não posso apresentar isso. Em fato, 81% dos estudantes internacionais de Tsukuba que fazem graduação, eles optam por continuar os seus estudos para um mestrado. E aí isso é uma boa forma de vocês continuarem desenvolvendo o japonês e também se especializar mais no que quer estudar. Talvez os 4 anos de graduação não foram suficientes para saber tudo que tem que saber da engenharia. E vocês podem se aprofundar cada vez mais no conhecimento. São diversos programas de pós, está um pouco bagunçado aqui os slides, divididos em diferentes escolas, mas alguns que eu gosto de trazer, por exemplo, tem um programa muito único com bolsa, que é o de Biologia Humana, que é tudo questões sobre os mistérios do corpo humano, nutrição, imunologia, até ciência, a saúde pública e ciências do esporte pode ser entrado um pouco nesse programa. E se você vem dessa área, eu acredito que pode ser interessante considerar como uma pós-graduação. É um programa que tem uma bolsa, não é uma bolsa tão forte quanto a do governo japonês, é uma bolsa parcial, mas que pode ser interessante considerar. Temos um programa também muito forte de empoderamento, de informática do empoderamento, tecnologias de empoderamento, e isso vem com aquela imagem, aquela visão de engenharia interdisciplinar. Você não está só desenvolvendo tecnologia aqui, você está vendo como a tecnologia você vai desenvolver alguma tecnologia que tem uma contribuição direta na sociedade. Então, é bem interessante ter uma interdisciplinaridade muito boa, por exemplo, entre saúde e engenharia em tecnologia. Você pode ajudar a desenvolver tecnologias médicas. Um exemplo muito forte é o exoesqueleto, que foi desenvolvido por uma empresa dentro da universidade, que se tornou uma empresa chamada Cyberdyne, que ele auxilia na mobilidade de pessoas idosas ou pessoas que estão perdendo a capacidade de se locomover. Muito terapia de fisioterapia, de reabilitação. E temos um programa que é mais de ciência de fronteira, aquela questão meio borderline, né, do que é entender os mistérios desconhecidos pela humanidade. É um programa chamado Humanics, que tem uma bolsa muito boa também, acho que é uma bolsa integral, no caso. E esse programa, eles esperam que você seja uma espécie de super aluno, que você vai, por exemplo, combinar conteúdos de engenharia e tecnologia ou de humanidades com conhecimento de saúde. E a ideia é que você vai ter um orientador em cada campo, que vai ter aulas em cada um desses campos também, para poder combinar tudo na sua pesquisa. E dentro de um período de 5 anos, é um programa de doutorado que é combinado com mestrado, eles esperam que vocês ajudem a entender esses mecanismos desconhecidos. Por exemplo, uma área muito promissora que é a ciência do sono, tentar entender por que a gente dorme. Que o cérebro está mudando muito, estamos mudando muito nossas percepções sobre o que é o cérebro, né? Mas ainda é uma caixa preta em vários cantos, em vários aspectos. Então, precisamos realmente combinar muitos conhecimentos para chegar nessas soluções. Como eu falei, Tsukuba é uma referência de esporte, não podemos esquecer o Jigoro Kano. Temos um programa de mestrado que recebia uma bolsa do governo japonês, esperamos que receberemos mais nos próximos anos, só para aprimoramento olímpico de esportes. Se tem alguém interessado nesse campo, pode ser na área de gestão de profissionais, pode ser uma universidade boa. Temos também um programa muito bom, entre outros, então eu tentei pincelar alguns, mas são muitos em questões de patrimônios culturais, se você for dessa área de Tsukuba. Uma coisa muito legal de falar, quando você estuda no Japão, você não vai estudar sem apoio da universidade. Você não vai estar simplesmente solto no Japão sem saber onde vai ficar. A universidade ajuda muito vocês a se estabelecerem. A Universidade de Tsukuba, por exemplo, tem um sistema de dormitórios bastante robusto, que vão de dormitórios que são mais acessíveis, cerca de R$500 por mês, a dormitórios que são um pouco mais robustos, como o Global Village, que vão chegar até R$1.300 por mês, na cotação de hoje. A coisa legal do Global Village é que você fica numa casa onde 2 estudantes são estrangeiros e 2 são japoneses, e com isso eles querem permitir essa troca entre vocês e os estudantes japoneses para auxiliar na vida no Japão. Temos também cerca de 250 clubes de atividades, festivais e atividades culturais. Na verdade, acabamos de montar no ano passado um grupo, a Organização de Alunos Brasileiros de Tsukuba, a AEBUT, vocês podem achar no Instagram. E a ideia é ter essa rede de apoio, porque quando eu estava no Japão, eu tive muita rede de apoio no meu laboratório, mas eu não sabia que tinha tantos outros brasileiros estudando no Tsukuba e a gente não se falava muito.
Então, através dessa associação, estamos sempre realizando eventos. Teve um evento de Halloween esse mês, vai ter um evento de Natal em dezembro. E manter essa comunidade unida. Sempre fazemos piqueniques de recepção, churrascos todo ano. E a ideia é não só ajudar a interagir com quem está na universidade. Na Universidade de Tsukuba e muitas outras do Japão, você vão ter a experiência de conhecer pessoas de todo mundo, mas não esquecer da nossa comunidade também e se ajudar no que for necessário. A universidade dá diversos outros apoios, como, por exemplo, tutores. Acho que na TUFES também é um procedimento normal em muitas universidades do Japão. Quando você chega lá, você vai ser recebido por um estudante veterano e ele vai te auxiliar em todas essas burocracias do Japão, como abrir conta do banco ou, por exemplo, comprar uma bicicleta. Em Tsukuba é muito importante ter uma bicicleta para andar. Temos também clínicas universitárias. Sendo estudante do Japão, você vai fazer parte do plano de saúde nacional, mas, além desse plano de saúde nacional, a universidade conta com uma clínica universitária sem custo para os estudantes. Então, para algumas questões até odontológicas, dentárias, você pode se consultar na clínica gratuitamente. E são vários apoios. Também tem acompanhamento psicológico. A gente entende que você está longe do país. Eu mesmo sofri muito com isso por 3 meses e eu usei apoio da universidade e de outros colegas. Tem uma carga mental na gente. A gente se dispor a ir para tão longe do Japão, para uma cultura que é tão nova não, tão diferente da nossa, né? É um desafio. Então é bom contar um pouco com a universidade, com um grupo de apoio de estudantes e com toda a comunidade internacional e japonesa de Tsukuba. Tem questões de custos. Eu não quero entrar muito em detalhes. Universidades nacionais têm um custo, né? Mas o que eu queria recomendar é vocês buscarem bolsas, tanto as bolsas da universidade quanto as bolsas do governo japonês. E acho que é isso, gente. Aqui são algumas das bolsas que você pode aplicar para estudar em Tsukuba. Você pode aplicar por isenção de mensalidade. Trabalho de meu período não é bolsa, mas pode ajudar a complementar os custos. Temos essas bolsas para estudantes internacionais na Universidade de Tsukuba. A bolsa da JASO, eu posso falar com muito mais detalhes delas depois, em outros momentos. E é isso, gente. Para escolher estudar em Tsukuba, na verdade, é um caminho que é bastante particular. Você pode tentar seguir diretamente a sua área de estudo, ou você pode fazer que nem eu. Buscar um departamento que não é exatamente design, que foi o meu caso, mas que possa trazer o próximo passo. No meu caso, eu combinei psicologia para entender como incluir as crianças no design, né? E como nós poderíamos criar uma sociedade um pouco mais igualitária, um pouco que considerasse mais a voz da criança. E eu encontrei bastante voz e espaço para isso na Universidade de Tsukuba. Espero que vocês encontrem também. Aqui são 2 exemplos de programas completamente financiados com bolsas da Universidade de Tsukuba. Temos a Bolsa para a Sociedade e AI, está um tema bastante alto no Japão. Então, se você tiver qualquer pesquisa que combine, por exemplo, você não precisa ser da área de tecnologia, mas combine inteligência artificial com questões sociais, pode vir da área da economia, da sociologia, talvez você encontre um espaço bom aqui. E aquele programa que eu falei, o programa de bacharel em problemáticas globais, ele também tem uma bolsa própria, completamente integral. E é isso, gente. Temos a bolsa de intercâmbio também, que você pode aplicar. E eu queria, no final disso tudo, convidar vocês, queria hoje, para a semana que vem, se tiverem um tempinho, participar da feira que vai ter da Universidade de Tsukuba, a Imagine the Future Fair, que todos esses programas vão ser muito melhores apresentados do que eu estou falando aqui. Pode ser uma boa chance de você conhecer professores da universidade para discutir pesquisa. Então, vai ser 30 de outubro, pela noite, eu acredito que às 9 da noite. E é isso, gente. Espero que eu tenha conseguido mostrar um pouquinho desse futuro, de um possível futuro para vocês, e encorajado vocês a seguirem seus caminhos para estudar no Japão também. Qualquer coisa eu estou à disposição. Muito obrigado. E acho que antes de abrir para a pergunta, seria bom passar para o Leonardo, que fazer a apresentação dele também, podemos responder juntas, né? Então, eu queria abrir espaço também para o Dr. Leonardo, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, apresentar sobre outra grande universidade do Japão, a TUFES, Universidade de Estudos Estrangeiros de Tóquio. Por favor, gente. Uma salva de palmas. Frente para trás, né?
Bom, gente, então, como o Rodrigo falou, né, eu vou apresentar sobre a Universidade de Estudos Estrangeiros de Tóquio, né, a sigla TUFES, né, é uma sigla que está em inglês, na verdade. A gente já tem convênio, né, com a TUFES, né, quer dizer, digo, a UERJ tem convênio com a TUFES já há 23 anos. É um convênio muito prolífico, a gente manda muitos alunos por ano, né, para lá, tanto de alunos do CAP, do Colégio de Aplicação, que vão lá fazer a graduação inteira, quanto alunos aqui da graduação, que fazem um programa de 1 ano lá na Universidade Japonesa, e alunos também que se formam aqui na UERJ e tentam mestrado para lá por conta do convênio que a gente tem entre as universidades. Eu vou, então, falar por que estudar na TUFES, né? Então, é um ambiente calmo e seguro, você pode estudar com os japoneses na mesma sala de aula e tem oportunidades de bolsa dependendo do programa. A TUFES, como o próprio nome diz, né, Universidade de Estudos da Universidade, né, de Tóquio, fica naturalmente em Tóquio, só que fica num bairro, ou numa localidade chamada Fuchu, que é um pouco distante do centro, né? Fica, na verdade, a 30 minutos de trem do centro movimentado de Tóquio, né? Então, essa universidade é interessante que você pode se concentrar nos estudos, né? Já que você fica num ambiente bem mais calmo, tranquilo, um bairro residencial, né? E quando você quer movimento e tal, você pode, em 30 minutos, estar no centro de Tóquio. Esse ano ela está fazendo 150 anos de fundação. Tá? É uma universidade relativamente pequena, o número de estudantes na graduação não chega nem a 4.000, né? De pós-graduação de 500 e pouco. O foco dela é humanidades e ciências sociais, especialmente ensino de línguas. São ensinados até 81 línguas nessa universidade, sendo 28 delas com curso de graduação. E, enfim, sobre isso, vou passar para a próxima. Sobre as despesas, né? Como o Rodrigo falou, né, as universidades no Japão são pagas, mesmo as universidades públicas, né? Então, tem aquela taxa anual de 535.800 ienes, que equivale a cerca de uns 19 mil reais, 18 mil reais, né? É uma taxa que você paga semestralmente, que você paga metade no semestre, outra metade no outro semestre. Esse valor vale para todas as universidades públicas no Japão. Existem universidades particulares também, e aí o preço, em geral, costuma dobrar até. Tá? E as demais despesas, né, seriam aquelas que estão lá, alimentação, aluguel, etc., né, que daria cerca de 100 mil ienes por mês. 100 mil ienes daria uns 3.300 reais, mais ou menos. Agora, a vantagem, o estudante no Japão pode trabalhar até 28 horas por semana. Até o Rodrigo também comentou isso. Então, existe a possibilidade de, além da bolsa, você ganhar um pouco mais de dinheiro trabalhando. Bom, o governo japonês dá muitas bolsas, né, para diversos programas, mas também tem o financiamento privado, que tem o valor menor das bolsas. O Rodrigo comentou sobre isso também. Tá? Bom, agora, quanto à acomodação na TUFES... Alô, alô? Então, em relação à acomodação, a TUFES tem 3 dormitórios. Assim, quem fica assim, 6 meses ou 1 ano na TUFES consegue ficar no dormitório durante todo o período que estuda lá na universidade. Mas os alunos que ficam para fazer um mestrado, um doutorado, fica 2, 3 anos, ou a graduação inteira de 4 anos, costuma ficar só 6 meses no dormitório, depois é convidado a sair para dar espaço para outros alunos, porque os dormitórios são pequenos, na verdade, né? Não comporta todo mundo. E a universidade também oferece esse Centro Global de Carreiras, que tem um conselheiro especializado
que te ajuda a buscar um trabalho enquanto você trabalha, enquanto você estuda na universidade, caso você queira trabalhar, né? Sobre os programas, eu vou citar principalmente os dois primeiros, né? Esse aqui da Escola de Estudos Japoneses, que é o curso que você faz para... Trocar de novo? É um curso de graduação focado em estudos japoneses, né? Um curso de 4 anos, né? Você pode ingressar nesse curso sem saber nenhuma palavra de japonês, basta conhecer inglês, e você aprende japonês intensivamente ao longo do curso. Isso aqui é sobre a graduação, né? E o do lado que está no meio, na verdade, aquele estudos de paz e conflitos, é o programa de mestrado da TUFES, que também é todo em inglês, você não precisa conhecer japonês, e tem oportunidade de conseguir bolsa do MEC para custear, né, as suas despesas durante todo o período de estudo. O interessante desses programas é que você pode fazer toda a seleção aqui no Brasil. Você não precisa estar no Japão para tentar ingressar nesses cursos, né? Então, tem uma entrevista, avaliação de documentos. Então, tanto para graduação quanto para essa pós, no mestrado, você pode passar pelo processo seletivo aqui no Brasil. O terceiro é sobre o doutorado, mas é um doutorado em conjunto com outras 2 universidades, enfim, é mais complexo, não daria tempo de falar aqui, eu vou passar adiante. Bom, o ingresso no curso de graduação, né, aquele em verde, é em abril, tá? A seleção costuma ocorrer entre agosto e setembro, e o do mestrado, eles costumam dar as instruções a partir de dezembro para fazer a inscrição em janeiro, né? O do mestrado, o ingresso seria em outubro, quer dizer, o ingresso seria o início do programa, né? Seria em outubro, e da graduação, o início costuma ser em abril. Bom, ainda sobre esse programa de mestrado, né, ele é interdisciplinar, tem a duração de 2 anos, como eu disse, pode tentar a bolsa do MEC, inclusive a inscrição, né, quando você se inscreve para a seleção nesse programa, você, concomitantemente, se inscreve para a bolsa. Você pede a bolsa também para tentar conseguir ou não. Você pode ir sem bolsa, inclusive, se conseguir pagar as despesas, não há necessidade de receber a bolsa para ir, tá? São cerca de 15 vagas, inclusive, por ano. Bom, aí tem o currículo, né, como eu disse, interdisciplinar, você tem metodologia de pesquisa, né, sobre paz e conflitos, fundamentos da violência humana, políticas de diferença e desigualdade, prevenção de conflitos, etc. Isso é bem interessante para quem é da área também de RI, né? E para quem é aluno aqui da UERJ, né, como a gente tem convênio com a TUFES, existe esse programa que está à esquerda, né, a ICEP-TUFES, que é um programa de 10 meses de duração, né, 2 semestres letivos, que qualquer aluno pode se inscrever aqui na UERJ, basta ter o CR mais ou menos 8 e o inglês de nível intermediário, né, do nível B2. Tá? Quem tiver interesse pode procurar, inclusive, a Dircint, que eles passam o nosso e-mail para vocês. E lá do lado direito, a gente tem um site que a TUFES disponibiliza, chamado Niji-Iro, que é para quem tem interesse em estudar japonês, né? Ou seja, quem quer ir para o Japão, naturalmente, né, deve ter algum interesse em estudar japonês também, né? Então, é um curso, é um site que tem vários cursos, tem alguns que são gratuitos, outros não, mas se vocês apontarem o celular para aquela imagem, eu acho que o QR Code já pega e dá para abrir, né, o site, esse Niji-Iro da TUFES. Bom, então, eu só queria dar essa passada geral, né, sobre a universidade, dizer que eu trabalho aqui na UERJ, não no escritório deles, que eles têm o escritório aqui dentro da UERJ.
Eles têm esse escritório em várias outras universidades do mundo, justamente para divulgar, né, o trabalho deles e língua japonesa, etc. Então, só isso mesmo. Qualquer pergunta que vocês queiram fazer também direto à universidade, podem mandar para aquele e-mail lá, o gal@tufes.ac.jp. Então, é só isso. Obrigado. Obrigado, Leonardo. Temos tempo para perguntas? Ou podemos? 5 minutinhos, gente. Por favor. Não? Tá ligado? Boa tarde. Se você se tem informação do preço dos dormitórios na TUFES, porque um dos slides do Rodrigo mostrou o preço dos dormitórios lá. Só que eu não achei o preço da TUFES em lugar nenhum. Não sei se você sabe, ou se você pode falar também. Não, sim, tem, na verdade, mais de um preço, porque depende do dormitório que fica, né? Tem um de 60 mil ienes, se não me engano, e tem um de 40 mil, né, mais ou menos esse o valor. Imagino que o de 40 mil seja o 2, que o banheiro é compartilhado. Que eu lembre, não tem compartilhado, não. Talvez seja menor. Uhum. Agora, a questão é que a gente não pode escolher o dormitório. Sim, quando a gente se sim. inscreve, eles colocam a gente no dormitório lá, né? Sim. E esse é um problema, né? Tudo bem. É isso. Obrigado. O curso de psicologia que você fez foi doutorado, né? Você sabe se eles têm graduação em psicologia? Né? Então, não tem. Tsukuba tem uma graduação em psicologia, mas ela é em japonês. Esse programa, na verdade, era chamado Kansei Affective Science, as ciências da emoção, né? Ele era interdisciplinar. Então, ele vinha pessoas da área de psicologia, cognitiva, de ciências sociais, de engenharia, e eu pulei lá de design. Mas, não, ele era um programa que era puramente para pós-graduação. Mas é possível fazer psicologia se falar japonês. É difícil fazer psicologia em inglês no Japão, mas tem alguns programas de graduação que têm disciplinas de psicologia. Boa tarde também para ele. A questão do trabalho. Falaram para a gente, né, nós dois, que a questão do trabalho lá é complicado, porque acaba sendo uma carga muito pesada e eles não recomendam trabalhar por fora, por mais que seja meio período, né? Eu quero ouvir se realmente é assim que funciona ou se dá para dar o próprio jeito. Então, para alunos assim de graduação que foram, né, que é a maioria dos alunos, eles costumam fazer, sim, né? São variados, né? Pode trabalhar em combine, pode dar aula de inglês, espanhol, e as pessoas costumam fazer para juntar o dinheiro. Talvez assim na pós-graduação é mais complicado, que aí é mais pesado, tem que fazer pesquisa, etc. Deve ser mais difícil. Já ouvi falar até que às vezes não é bem visto quando ganha uma bolsa, porque espera-se que a pessoa se dedique completamente na pós-graduação. Entendi, obrigado. Só complementando um pouco, às vezes, dependendo do laboratório, ele tem alguma verba e se o aluno precisa, não está com a bolsa integral, o professor pode contratar, mas não é todo laboratório que tem essa verba. Aí isso pelo menos ajuda seu trabalho ser a sua pesquisa. Deixa eu vou para a sua pergunta. Oi, boa tarde. Eu queria saber se vocês têm alguma informação sobre bolsas para mestrado sanduíche. Fazer uma parte do mestrado lá, já sendo aluno de mestrado aqui. Até mesmo pela UERJ, no meu caso. Então, acho que nesse caso, não sei se você sabe algo específico da UERJ, né? Mas é possível você aplicar para uma bolsa de intercâmbio mais fácil entre universidades que têm alguma parceria. Não é impossível sem a parceria, né? Mas facilita bastante. E tem uma bolsa da JASO que ela cobre cerca de 80 mil ienes para intercâmbio.
mas tem um processo seletivo próprio, pode ser complexo. Acho que para isso, para mestrado, acho que já são das melhores bolsas, ou... eu só conheço a Jason. Não? Sim, acho que a Fundação Japão também tem os de pequeno mês, doutorado. A CAPES. Você pode entrar pela CAPES se tiver algum projeto da CRISO também. Aí, do lado do Japão, a JASO, acho que é uma ótima oportunidade para intercâmbio, e do lado do Brasil, a CAPES pode ser muito bom. Ou, se depender, a FAPERJ, se tiver algum programa. Você pode entrar ou pelo governo brasileiro ou pelo governo japonês. Acho que é a última pergunta, né, para a gente não atrasar tanto o cronograma. Boa tarde. Boa Você tarde. poderia falar um pouquinho sobre bolsas curtas, tipo bolsas de 1 mês ou de 6 meses no Japão, por favor? Sim. Uma modalidade de bolsa, não sei bem se chamaria bolsa, mas muitas universidades criam programas de verão, summer programs, e alguns desses programas eles são completamente cobertos pela universidade, da passagem de avião até os custos que você terá lá. Essa é uma modalidade boa de programa curto enquanto você ainda é estudante. Só que às vezes você tem que checar que cada ano as universidades podem mudar o tema desse programa de verão. Agora tem um foco muito grande em programas ligados à sustentabilidade e biotecnologias ou ciências médicas. Esse é onde a gente tem encontrado mais. Existem programas de verão que são mais culturais, mas eles vêm sem bolsas. E tem as bolsas técnicas da JICA, mas elas são para após o término dos seus estudos, muito ligadas a uma especialização. Aí elas são de 1 mês até 3 meses, 3 semanas até 3 meses, depende muito da bolsa também. E é meio parecido, cada ano muda, porque cada ano, talvez o que eles consideram como interesse estratégico ou a nível global possa mudar. Aí a recomendação nesse caso é ver o site da JICA, né? Eles fazem um listamento anual dos seus programas de curta duração. Aí tem esses dois caminhos. Nas nossas redes a gente posta alguns programas de verão, mas a gente tem que ter um andar melhor para saber os programas que as universidades estão fazendo, cada uma. Talvez olhar no site da universidade e dê uma dica boa também, quais programas de verão eles estão abrindo. Entendi, muito obrigada. Nada, obrigado pela pergunta. E acho que podemos encerrar, não é? Por agora, a gente vai estar disponível para perguntas após as sessões também, lá embaixo, no stand e nas redes sociais. Obrigado a todo mundo. Muito obrigada.